Bom, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui de estudos do Exunesp, né? Vou ser bem breve aqui na minha apresentação. Sou o Vitor, estou fazendo aqui a título de estudo esses vídeos, essas gravações. Então, não sou um especialista do assunto, mas se eu puder te ajudar, né, seria muito bom. Se você tiver alguma dica, algum recado para mim, algum erro que eu cometi, pode comentar aqui embaixo, né? Se você tiver alguma sugestão de melhoria, né, ou o áudio aqui eu sei que não é dos melhores, né, então desconsiderem os erros de dicção, desconsiderem os erros de áudio, de vídeo, eu não vou editar nada, tá? Para justamente não me faltar essa interpretação pontual de cada artigo. Né? Se eu ficar parando o vídeo toda hora, não vai ser muito legal. Não vou conseguir, não vai ser uma interpretação tão espontânea, né, tão explicativa para vocês. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, comente aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Seção 3, do ponto. Eu vou fazer esse vídeo somente do ponto, tá bom? Então, do ponto. Artigo 35. Ponto é o registro pelo qual se verificará diariamente a entrada e saída do servidor no serviço. Parágrafo único. O servidor não poderá ser dispensado do ponto, salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto. Artigo 36. Até 5 vezes por mês será permitido o servidor entrar em serviço com um atraso nunca superior a 15 minutos, desde que haja reposição no mesmo dia. Então você pode atrasar para entrar só 5 vezes no mês. Sim, é muito rígido. Você não pode atrasar na Unesp, tá? Desde que haja reposição no mesmo dia. Então atrasou 15 minutos, né? Não superior a 15 minutos, 2 vezes no mês, você vai ter que repor no mesmo dia, esses 15 minutos de atraso. Artigo 37. Até 3 vezes por mês será permitido ao servidor retirar-se temporária ou definitivamente durante o período de trabalho por motivo justo, a critério da autoridade competente, sem qualquer desconto na remuneração. Desculpe, justo a critério da autoridade competente, sem qualquer desconto na remuneração, desde que haja reposição. Desculpe. Então ele diz que se você repor, né, não vai ser descontado da sua remuneração. Parágrafo 1. A ausência prevista no caput desse artigo não poderá exceder a 2 horas. O servidor é obrigado a compensar no mesmo dia ou nos 3 dias úteis subsequentes, então nos próximos dias, o tempo correspondente à sua ausência temporária ou definitiva. Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Molhar as minhas palavras. Então vamos continuando aqui, gente. Aliás, parágrafo 2. O servidor é obrigado a compensar no mesmo dia ou nos 3 dias úteis subsequentes o tempo correspondente à ausência temporária ou definitiva. De uma só vez, se a ausência for igual ou inferior a 30 minutos. E se a ausência se prolongar por período superior a 30 minutos, a compensação deverá ser dividida por período não inferior a 30 minutos, com exceção do último, que será pela fração necessária à compensação total, podendo o servidor, a critério da autoridade competente, compensar mais de um período por dia. Então, ele diz, é bem detalhado aqui, tá? É até meio complicadinho de explicar, então eu vou falar bem por cima que esse texto é um pouco mais complicado. Se essa ausência que você saiu, você se retirou do serviço, for superior a 30 minutos, né, você pode dividir isso, você não precisa, vamos supor que seja de 1h30. Você não precisa ir lá e compensar essa 1h30 inteirinha de uma vez, no mesmo dia, tá? Ou no mesmo período. Você pode dividir ela, desde que você não faça todo dia 10 minutos. Aí não pode. Né? Não pode ser inferior a 30 minutos. Você pode dividir ela em blocos de no mínimo 30 minutos. Então você pode compensar 30 minutos, por exemplo, no período da manhã, né, que ele prevê aqui que pode o servidor, né, a critério do seu chefe, no caso, compensar, né, mais de um período por dia. Então, se seu chefe permitir assim, você pode fazer 30 minutos a mais
na sua hora de almoço e depois mais 30 na hora de ir embora, para compensar do dia anterior, que você precisou sair. E em 3 frações, ou seja, se você já compensou, igual nesse exemplo, na hora do almoço e depois na hora de ir embora, no outro dia você vai ter que compensar o restante, mesmo que isso seja mais de 30 minutos, aí você tem que compensar todo o resto, tá? Como diz aqui. Então, parágrafo 3. Poderá a autoridade competente, sempre que entender conveniente, exigir comprovação do motivo alegado pelo servidor. Então, se ele desconfiar que você meteu um atestado falso ali, ele vai poder te pedir essa prova, tá? Ele tem isso previsto neste parágrafo aqui, que ele pode sim te duvidar de você e exigir uma comprovação da sua falta, da sua saída. Artigo 37A. O servidor perderá a totalidade da remuneração diária quando comparecer ou retirar-se do serviço fora das hipóteses previstas nos artigos 36 e 37. Quais? Aqui. Então, fora dessas hipóteses, vai perder a remuneração diária. Registrando-se sua frequência, desde que permaneça em serviço por mais de 2/3 do horário que estiver obrigado. Então, até vai ser computada a sua frequência, mas ele perderá a remuneração do dia. Tá? Artigo 38. As faltas ao serviço, até o máximo de 6 por ano, não excedendo a 1 por mês, poderão ser abonadas. Você pode receber por elas, desde que não tenha ocorrido por motivo justificado perante... Aliás, desde que tenham, desculpe, isso aqui foi um erro muito grave, desde que tenha ocorrido por motivo justificado perante a autoridade competente, no primeiro dia de retorno ao serviço. Então aconteceu um imprevisto, né? Vamos falar lá, um fato que já aconteceu aqui comigo, já caiu um muro dentro do meu quintal. Tá? O muro do vizinho caiu dentro do meu quintal. Putz, quebrou tudo aqui, eu vou ter que precisar resolver isso agora. E aí você vai faltar do serviço, ou por algum outro problema, você vai faltar do seu serviço. Você pode fazer isso só 6 vezes por ano, não é tanto, a Unesp é exigente quanto a isso. Não é todo dia que pode cair seu muro, então veja bem, tem gente que todo dia cai o muro, todo dia o primo do cachorro fica doente, o primo da vizinha do meu cachorro fica com gripe e ele falta. Não, 6 por ano. Então essas 6 por ano poderão ser abonadas, desde que tenha ocorrido por motivo justificado. Então você tem que ter justificado por que você faltou essas 6 vezes perante a autoridade competente, o seu chefe. E tem que ter sido comunicado no primeiro dia que você voltou. Olha, ontem eu faltei porque aconteceu isso. Ou no próprio dia, gente? Não custa nada você avisar. Hoje com... aqui eu acho que ele fala até no próximo dia, porque antigamente não tinha os celulares, o WhatsApp, que facilitava a comunicação. Então você ia ver a pessoa só no outro dia no serviço, para avisar o porquê que você faltou. De repente não tinha um telefone fixo, nada disso. Mas hoje em dia a gente já tem meios, de avisar algum imprevisto. Então aí vai do bom senso. Artigo 39. O servidor que doar sangue fica dispensado ao comparecimento ao serviço no dia da doação, devendo apresentar comprovante no primeiro dia de retorno ao serviço. Isso é óbvio, por motivos óbvios. Você pode passar mal, tirou sangue, vai voltar ao serviço, pode passar mal ali no serviço, então você pode conseguir a dispensa desse dia. Artigo 40. Poderão ser estabelecidas normas especiais quanto à frequência ao serviço para o servidor estudante durante o período letivo. Então, vamos falar no caso de um servidor que trabalha das 9 da manhã até as 7 da noite, digamos aí, com seu respectivo horário de descanso e tudo mais. Mas ele para às 7, só que ele precisa entrar na faculdade às 7 também. Ele é estudante, comprovadamente ele é estudante. Então ele pode ser soltado mais cedo por conta disso, pode ser combinado isso. Dele sair às 6h30 porque ele tem aula, ele precisa ir para a aula.
Parágrafo único. O benefício somente será concedido através de comprovação quando, entre o período das aulas e o expediente na repartição, mediar tempo igual ou inferior a 90 minutos. Então, aqui é uma regra. Tá? Tem que ser os 90 minutos. Artigo 41. O servidor que comprovadamente participar das diferentes operações do projeto Rondon ou de exames supletivos ou vestibulares fica dispensado do ponto, sem prejuízo de sua remuneração, direitos e vantagens, pelo prazo de duração da operação. Artigo 41-A. Ao servidor, em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde referente à sua pessoa, sem desconto ou perda da remuneração do seu dia, será permitido deixar de comparecer ao serviço até o limite de 6 ausências no ano, independente da jornada a que estiver sujeito, não podendo exceder uma ao mês. Então ele diz que o servidor vai ao médico, né? O servidor que vai ao médico e não vai ser descontado do salário dele, só não vai ser descontado se ele tiver até o limite de 6 ausências ao ano. Ele não pode mais do que isso, né? Como eu disse lá em cima. Tem gente que vai no médico todo dia, toda semana, não dá, né? Independente da jornada que tiver sujeito, tá? Não podendo exceder uma ao mês. Então são 6 no ano, só que você não pode ir no médico 2 dias seguidos, tá? Que aí você vai ser descontado, né? Basicamente isso que está dizendo. 2. Entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele ausentar-se temporariamente até o limite de 3 horas diárias, desde que sujeito à jornada de 40 horas semanais. Então, o que ele quer dizer? Que nesses dois casos aqui, né, não vai ser descontado, né? Se você faltou 3 dias, 3 ausências no ano, né, e nenhuma seguida, você vai receber por aquela ausência, né, porque você apresentou depois o seu atestado médico, você foi mesmo a uma consulta. Se você entrou no início do expediente e se retirou, né, se ausentou temporariamente até o limite de 3 horas, desde, logicamente, de que você cumpra 40 horas semanais, senão uma pessoa que cumpre 20 horas, né, ela perderia metade do expediente dela de 6 horas. Né? Então, nessas condições da jornada de 40 horas semanais, se você sair por 3 horas, você não vai ter desconto algum. Tá? A ausência integral ou parcial, de que tratam os incisos 1 e 2 deste artigo, esse que a gente acabou de ler, né, deverá ser comprovada por meio de atestado, como eu disse ali em cima, né, ou documento idôneo equivalente obtido junto à LANSP, órgãos oficiais de assistência médica, na forma da legislação vigente, serviços de saúde contratados ou conveniados, integrantes da rede do Sistema Único de Saúde, laboratórios de análises clínicas, regularmente constituídos, ou qualquer dos profissionais da área de saúde previstos em lei e devidamente registrados no respectivo conselho profissional de classe. Então, você precisa ter, basicamente, o seu atestado, é isso que diz o parágrafo 1. Na hipótese do inciso 2, né, que você entrou no serviço e saiu por 3 horas, e você tem uma carga horária de 40 horas semanais, o servidor deverá comunicar previamente seu superior imediato, ficando desobrigado de compensar o período em que esteve ausente. Então, se você avisar, não tem nada de mal em você sair, você não precisa compensar isso aí, porque você está indo no médico. Né? A comprovação do que trata o parágrafo 1º será feita no mesmo dia ou no dia útil imediato ao da ausência. Ou seja, faltou, já manda o atestado no mesmo dia, ou no dia útil posterior. Tá? Então você já vai ter que apresentar o porquê que você faltou. Está aqui meu atestado. Artigo 41b. O disposto no artigo 41a aplica-se ao servidor que, nos mesmos termos e condições, acompanhar a consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde. Então, qual que é o 41a? Isso aqui, ó. Tudo isso aqui.
Então, essas condições aqui vão se aplicar a quem vai acompanhar a consulta também de filhos menores. Desculpa, gente, eu perdi aqui. Só um minuto. Aqui. De filhos menores, enteados menores sob sua guarda legal ou dependente portador de deficiência física, todos devidamente comprovados. Então, você vai levar seu filho no médico, você tem aquelas mesmas condições ali. Do seu companheiro ou cônjuge, na constância respectivamente do casamento ou da união estável. Tá? Então, em casamento ou união estável, você pode ir levar sua esposa, seu marido para o médico, né? Válidas. Não sei se eu posso até falar assim no português. Se não, eu preciso estudar um pouquinho mais. Mas válidas aquelas... válidas, né? Vamos falar assim. Válidas aquelas exigências. Dos pais, madrasta, padrastos ou curatelados. Tá? Então, também. Quem tem sua tutela, você vai acompanhar ele. Tutela não que é para criança, né? Mas quem é seu pai, ou equivalentes, seu pai e sua mãe equivalentes, você pode acompanhar eles ao médico, naquelas mesmas exigências ali. Parágrafo 1º. Do atestado ou documento idôneo equivalente deverá constar obrigatoriamente a necessidade de acompanhamento de que se trata esse artigo. Então, no atestado, né, você vai ter que pedir para o médico lá escrever que era necessário que você acompanhasse o seu familiar, né, no médico. O não comparecimento ao serviço decorrente da aplicação no disposto do caput desse artigo será considerado no limite de que se trata o inciso 1 do artigo 41A. Então, o artigo 41A está aqui. No inciso 1, então aqui, ó, seguindo essas diretrizes aqui, impostas pelo... lá. Sim, aquele limite de 6 horas, tá? Então é isso mesmo. Então ele está querendo dizer desse limite aqui. Aliás, de 6 ausências, né? Esse limite de 6 ausências no ano, tá? Independente da jornada que estiver sujeito. Não podendo exercer também ao mês. Então ele está basicamente dizendo aqui que vai seguir aquilo ali, as 6 ausências no ano. Né? Decorrente, mesmo que seja decorrente de levar alguém no médico, segue o mesmo prazo. 41C. O servidor que faltar poderá requerer a justificação da falta, por escrito à autoridade competente, no primeiro dia em que comparecer ao serviço, sob pena de sujeitar-se a todas as consequências resultantes da falta de comparecimento. Então, finalizado aqui agora essa sessão. Muito obrigado. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso que os outros, mas nada que você não acelere aí e consiga ver tudo. Tá? Então acelera a velocidade do vídeo e vamos compreender esse ESUNESP para a gente ir bem na prova e conquistar a nossa vaga na Unesp. Tá? Muito boa sorte para você e bons estudos!